Olá, alunos do nono ano. Então, hoje vamos dar continuidade ao nosso capítulo 4, tá? Aliás, hoje vamos iniciar. Nós daremos continuidade ao capítulo 2, né, do volume 2. Porém, sabemos que estamos estudando o 4. Então, olha lá. Deixa eu só maximizar a tela aqui para podermos visualizar melhor. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Então, olha só. Quando a boca cala, o corpo fala. Nesse capítulo, nós vamos estudar. Deixa eu maximizar melhor essa tela, está muito pequena ainda. Opa! Pronto, agora foi. Então, olha lá. Quando a boca cala, o corpo fala. Nesse capítulo, nós iremos aprender sobre como as manifestações artísticas que não usam a palavra escrita ou falada, né, como a dança também, na época da ditadura militar, se posicionou referente, né, por causa da censura que passavam em nosso país. Tá? Para isso, nós vamos apresentar aqui um trabalho pioneiro do Ballet Station, que é uma das companhias de dança responsáveis por modernizar a dança no Brasil, né? Modernizar de que sentido? Trazer novas técnicas para o Brasil, né? Como tudo o que chegava fora era novidade aqui no Brasil, né? Porque como que eu posso falar? A cultura ela caminhava em passos de formigas até então, por causa da ditadura militar. Então, tudo o que se passava culturalmente no Brasil era algo supervisionado, era algo que como as pessoas que censuravam, né, os órgãos que censuravam todos esses espetáculos, essas obras, tinham que ver de perto se ali não havia uma provocação, né, política por trás da mensagem dos espetáculos. Nós também vamos estudar características da dança moderna, produzida especialmente nos Estados Unidos e na Alemanha, tá? Então, nós vamos ver essas características, principalmente dessas duas regiões, desses dois países, né? Danças essas, características essas que vão do início do século XX, ok? Então, vamos lá, vamos continuar, vamos passar à frente. Olha lá, número 1, observe a imagem. Como seria possível um diálogo entre essas pessoas retratadas? Então, assim, antes de sabermos que há uma comunicação em um espetáculo como esse, em que alguns não são dito uma palavra, né? Então, como que pensaríamos de visualizar, né? Perceber que há uma comunicação em uma dança, né? Número 2, compare o diálogo imaginado por você com o diálogo pensado pelos seus colegas. Podemos afirmar que existe um único diálogo possível? Então, isso é uma atividade que não vai dar para fazer, né? Nesse momento. Vamos esperar o retorno das aulas para isso. Objetivos. Então, vamos ver aqui quais são os objetivos com esse capítulo. Conhecer o Ballet Station, grupo artístico que se manifestou contra a ditadura militar no Brasil, e aprender sobre a sua importância para a arte nacional. Refletir sobre as situações nas quais você pode se sentir desconfortável em seu dia a dia
e pensar em formas de transformá-las. Criar uma coreografia de dança moderna. Olha que legal, né? Isso daí vamos tentar quando retornarmos. Então, olha lá, o espetáculo Quebradas do Mundaréu foi produzido pelo Balé Stadium, em plena ditadura militar. E junto com outros espetáculos dessa companhia, era uma forma de resistência e luta contra o regime antidemocrático. Então, vamos só verificar o que diz aqui nesse texto sobre o Balé Stadium. Fundada em 1971 pela húngara, radicada no Brasil, Marika Gidali, e pelo mineiro Décio Otero, o Balé Stadium é um dos primeiros grupos de dança moderna do país. Quando surgiu em São Paulo, a maioria das companhias funcionava vinculada ao poder público, né? Então, olha só, existiam muito antes outras companhias de dança, né? Só que todas elas, como dizem no texto, eram vinculadas, tinham algum vínculo com o poder público, né? Então, imagina só as apresentações que essas companhias vinculadas apresentavam, né? Então, era o que... como que eu posso falar essa expressão? Era o que, na época, esse tipo de apresentação em que tinha algum vínculo com o poder público, era o que dominava, né? Então, eram poucas as que procuravam de alguma forma, se rebelar contra o poder público, tá certo? Então, olha, vamos ver o que eles apresentavam. Apresentavam balés de repertório de tradição europeia, como Gisele e o Lago dos Cisnes. Então, vejam que eram peças, eram balés, no caso, né, que nós estamos estudando a dança, eram todos visando apenas o entretenimento, tá? Então, essa é a diferença que é colocada, a diferença principal que é colocada entre o balé Stadium, que procurava questionar ali as pessoas de alguma forma, e os balés que tinham vínculo com o poder público, ok? Então, olha lá, praticamente sem nenhum apoio financeiro, o Balé Stadium realizou turnês pelo Brasil e exterior, levando dança a quem normalmente não tinha acesso a ela. Então, o público, daí, a partir dessa informação, dessa afirmação, a gente já percebe a qual público se direcionava, né? Ao povo comum, às pessoas que tinham que trabalhar duro para ter algum lazer, ou para pelo menos conseguir sobreviver naquela época. Então, temos aí a imagem de Décio Otero e Marika Gidali, que estão à frente do Balé Stadium há mais de 45 anos. Então, eles estão aí desde a criação da companhia, tá certo? Vamos lá. Com a coreografia de Décio Otero e direção de Ademar Guerra, 1933, e morreu em 1993, o Ademar. Quebradas do Mundaréu é uma peça que encenou o texto teatral Navalha na Carne, do dramaturgo paulista Plínio Marcos. Esse autor teve grande parte de seus textos censurados, mas a montagem do Balé Stadium, ao apresentar a história com outro nome e em forma de balé, acabou driblando a fiscalização. Bom, então, continuando aqui,
nosso texto, nós vemos que a dança ela foi um produto cultural que conseguiu ser o porta-voz, né? Ser a porta-voz, trazia ali ideias contestadoras, protestos, críticas, durante uma época que foi marcada pela censura, né? Durante uma época em que muita coisa, muitos movimentos artísticos eram proibidos, tá? E foi por meio de coreografias que os artistas conseguiam discutir questões polêmicas e que muitas vezes eram censuradas no teatro, nas músicas e no cinema, para que continuasse, né, o poder público tampando os olhos do povo, né, que a verdade é que é em sua maioria, né? Então, o poder político, ele tinha o poder público, né, os políticos, enfim, eles tinham aquele receio de que o povo ele se unisse contra eles, né? Porque é a maioria, são eles aqui no fim das contas, né? Eles não, somos nós aqui no fim das contas, temos que escolher, né, as pessoas que ficarão à nossa frente, né? Que vão nos representar, tá certo? Então, olha lá, aí teve o Plínio que conseguiu driblar aí a fiscalização, né? Então, vamos ver o que pensa o Plínio Marcos. Todos demonstraram uma coragem imensa, mas uma das maiores artistas do Brasil, se destaca pelo atrevimento típico dos gênios. De repente, no auge da ditadura, Marica Gidali resolveu montar Navalha na Carne, no Teatro Municipal de São Paulo. Mudou o nome da peça para Quebradas de Mundaréu, enganando a censura, e ao lado dela, Décio Otero e Milton Carneiro. Entrou na pele de Neuza Sueli, sem uma palavra, só dançando com uma força, com aquela energia que penetra todas as coisas, ela fazia todo o teatro lotadinho perceber que Neuza Sueli, a prostituta degradada, estava viva, que Plínio Marcos não tinha se apagado, né? Então ele fala aí, o Plínio, né, ele dá um depoimento falando sobre o quanto eles conseguiram enganar a censura, né, através de apenas a mudança de alguns detalhes, tá? Então essa enganação da censura, ela começava por ajeitar ali, maquiar a peça, né, os espetáculos, iniciando pelo título, né, porque o título, ele, além de ser o pontapé inicial para chamar a atenção do público, ele também era o ponto inicial para chamar a atenção das pessoas que censuravam, né? E aí ele também fala sobre a questão de o teatro estar lotado e de que eles utilizaram da dança, né, para mostrar ali, passar a mensagem que eles queriam durante essa peça. Bom, mas vamos continuar aqui com o nosso livro. Plínio Marcos estava censurado na década de 70 e Adhemar sugeriu que eu coreografasse a sua peça Navalha na Carne. Fiquei assustado. Seria capaz de transpor para uma dança um único verso tão caótico e avassalador como o dele? Que música usar e qual linguagem abordar para conseguir transcrever um texto sobre os
párias da vida, né? Que são párias? Pessoas marginalizadas. A música continha ruídos, boleros, futebol, barulho de ruas. Bom, alunos, vamos à nossa atividade de hoje. A nossa atividade, ela está na página 18, bem no começo da página. Então, vamos adaptar essa atividade para a nossa realidade, ok? Vamos lá. Então, do mundo de fadas à vida real. Remontar os balés de repertório europeus era basicamente o que se fazia no Brasil quando o balé station foi criado. Então, vamos ao Organize as ideias. Você já estudou as principais características dos balés clássico e romântico. Agora, com a ajuda dos colegas e do professor, tente se lembrar dessas características desses balés no que diz respeito à música, ao figurino, à temática, à cenografia, ao espaço de apresentação. Então, no caderno de vocês vão pesquisar o conceito de cada uma dessas características do balé, ok? Então, você vai procurar o conceito de música, você vai procurar o conceito de figurino, qual a importância dele, né? Não só o que é, mas qual a importância do figurino no balé, em uma peça teatral, em um espetáculo. A temática, né? O que é essa temática? A cenografia, você vai ver o que é a cenografia, e aí a partir do que você encontrar sobre o conceito de cenografia, você vai colocar lá no seu caderno a importância da cenografia em um espetáculo. O espaço de apresentação, que espaços são esses? Né? É no teatro, é no chão? Que espaço é esse? De qual espaço ele está falando? Então, vocês vão procurar o conceito dessas palavras e escrever no caderno, ok? Bom, então, nossa videoaula termina por aqui e até a próxima.